Então, estou regravando a aula que foi dada no sábado, em que nós falamos um pouco sobre o fluxo de trabalho no cálculo estrutural. Então, no sábado eu não estava com os slides prontos, eu aproveitei esse tempo offline e montei aqui uns slides para poder ficar um pouco mais claro a visualização. Então, a gente vai comentar em cima dos slides, depois a gente vai para a parte prática da aula, que eu vou mostrar esses fluxos de trabalho sendo realizados. Então eu separei aqui três possibilidades. A possibilidade 1 é o arquiteto fazer o projeto de arquitetura da forma tradicional no AutoCAD ou em algum programa similar de CAD. Então ele vai te entregar desenho, plantas baixas e cortes e fachadas, normalmente aqui no AutoCAD. Então o que você vai fazer para elaborar o projeto de cálculo estrutural? Você vai criar arquivos individuais de cada pavimento em DWG, isso a gente já desenvolveu no nosso curso. Então, você vai quebrar esse grande projeto de arquitetura em projetos menores, vai limpar o desenho, né? Só o que te interessa nessa fase aqui da elaboração do projeto é a posição da parede, das portas e das janelas, para você poder compatibilizar o lançamento da sua estrutura com a arquitetura. Não é interessante para você nessa etapa os móveis, simbologia, texto, cota, o desenho fica muito pesado. Então você precisa ter um desenho limpo, claro, que você consiga identificar aonde estão as paredes e porta e janela. Então você individualiza em arquivos pequenos. Ó. Então separou aqui térreo e pavimento superior, nesse caso, porque a casa era um sobrado, então a gente separou em arquivos. Se a casa tiver 3 andares, 3 ou 4 arquivos e assim sucessivamente de acordo com o tamanho da estrutura. E aí, nessa possibilidade 1 de fluxo de trabalho, a gente não precisaria de nenhuma outra plataforma, a gente já iria direto para um programa de cálculo estrutural. No nosso curso, a gente está desenvolvendo o curso utilizando a ferramenta CPCAD, mas você tem programas similares, como o TQS, o Beric e até outros aí no mercado. Tá? Então, a gente poderia ir para o CPCAD, e aí, aqui no CPCAD, com os arquivos individualizados, você iria montar a sua solução estrutural. Então, você ia lançar os pilares diretamente no CIP, ia observar se os pilares não estão atrapalhando a arquitetura, então você vai em alguns momentos ter que ajustar um pilar um pouco mais para a direita, um pouco para uma esquerda, em alguns momentos tirar pilar por causa de posição de porta, janela ou os próprios compartimentos. Então você vai passeando no projeto e vai compatibilizando o seu lançamento com a estrutura. Em alguns momentos você tem que pedir para o arquiteto fazer alguns ajustes, a gente já viu isso em alguns projetos que a gente está desenvolvendo. Chega uma hora que a solução estrutural fica tão cara que você tem que pedir para o arquiteto fazer um ou outro pequeno ajuste. Tá? Então aqui no CPCAD você vai elaborar a estrutura, aplicar o carregamento, definir a resistência. Então, você vai aplicar aqui carregamento, o programa já calcula o peso próprio, mas você tem que definir sobrecarga de projeto, carga permanente, peso das paredes. Vai definir qual que é o aço que você vai trabalhar, se é a 50, se é a 25, se é a 60, qual que é o FCK da sua obra, se é 20, 30 ou 40 MPa. Vai calcular a estrutura, verificar as seções escolhidas. Então, em algum momento, você escolhe uma viga, por exemplo, aconteceu isso aqui nesse projeto, a gente escolheu uma viga de 15 por 40, a viga de 15 por 40 foi insuficiente para conseguir vencer um vão de 6 metros. Então a gente foi e reajustou a viga. Então o programa ele é interativo, você vai calculando e verificando as suas seções. Por fim, você ajusta o projeto, então você faz aquela finalização do projeto, otimiza as armações, né? Então você vai dar uma melhorada aí na armação, pensando em facilitar a montagem da estrutura, e finaliza o seu serviço gerando desenho. Você vai gerar desenho de planta de forma, gerar desenho das armações e gerar memória de cálculo. Então você vai entregar os desenhos para o seu cliente diretamente do CIP, sem nenhuma outra plataforma. Você vai gerar a posição dos pilares, a posição das vigas, que a gente chama de planta de forma. Além disso, vai gerar desenho de armação de viga, pilar, laje e sapata. E se for necessário, você vai gerar também uma memória de cálculo, um relatório com as premissas de projeto e o que foi calculado. Pronto, essa aqui seria a nossa possibilidade 1. Então, possibilidade 1, resumindo aqui. AutoCAD, a arquitetura está no AutoCAD, você vem para o CIP, monta o seu projeto e gera os desenhos para poder executar a obra. Planta de forma, desenho de armações e a memória de cálculo. Quais são as vantagens dessa possibilidade 1 aqui?
Cara, o processo é bem rápido, né? Tipo assim, você saiu do AutoCAD, gerou lá os seus desenhos, vem para o CIP, monta a estrutura, compatibiliza o projeto aqui com a arquitetura e gera os desenhos. Então é um processo rápido. Você tem confiabilidade no cálculo. Por que confiabilidade? Porque você está numa plataforma só. Então você sabe que se o seu modelo está bem modelado, cara, as armações que vão ser geradas estão de acordo com o seu modelo estrutural. Você não está utilizando várias plataformas diferentes que podem dar algum problema. Você usa então apenas uma plataforma e os desenhos aqui de armações são excelentes. Então você vai ver que o desenho de armação que sai aqui do CIP ou do TQS ou do IBERIC são desenhos já usuais que o mercado sabe executar. Então normalmente você vai ter armadores, pedreiros, carpinteiros que sabem identificar os seus desenhos, sabem ler os seus desenhos e executar o projeto. Qual que seria a desvantagem aqui dessa possibilidade 1? O entendimento na elaboração dessa estrutura versus arquitetura é razoável. Então, na hora que você está montando a estrutura, você consegue enxergar a arquitetura, mas não, a visualização não é plena, não é completa. Vocês vão ver que na possibilidade 2, quando a gente usa o Revit supre essa dificuldade. Então, em alguns momentos, pode passar desapercebido uma posição de um pilar que está atrapalhando a arquitetura e você não identificou perfeitamente. Então, pode acontecer isso. Tá? Outra desvantagem é que o desenho de forma não é muito bom. Assim, não é que ele seja ruim, ele não é excelente. Então, eu botei aqui como se ele fosse razoável. Então, o desenho de forma, que é aquele desenho que vem as cotas, os pilares, a laje e as vigas, sem pensar em armação, é a planta de forma. Ela é boa, mas não é excelente, se comparada com a próxima possibilidade que a gente vai utilizar o Revit para gerar as plantas de forma. Tá? Então essa aqui para mim seria uma desvantagem. Se vocês olharem no site da empresa que eu trabalho hoje, de cálculo estrutural, vocês vão ver que todos os nossos projetos, 100% deles, a gente trabalha com a possibilidade 2. Tá? A gente faz o CIP, mas a gente usa o Revit para fazer as plantas de forma. Por quê? Para suprir essa desvantagem aqui do Revit. Tá? Então, assim, você tem certa dificuldade de elaborar corte, você não consegue elaborar um corte da obra toda. Às vezes você quer gerar um detalhe de um pequeno pedaço do projeto, você tem uma certa dificuldade aqui utilizando só o CIPCAD. E por fim, não existe a possibilidade dos demais projetos serem realizados no mesmo modelo. Então, quando você estiver fazendo o seu modelo aqui no CIP, você não consegue disponibilizar um modelo em 3D para a instalação elétrica, a instalação hidráulica ou a própria arquitetura trabalhar em cima do seu modelo, utilizar o seu modelo para desenvolver os demais projetos. Isso seria a nova tecnologia BIM. Todos os projetistas trabalharem em cima de um único modelo. Então, utilizando essa possibilidade 1, você não vai, usando só o CIPCAD, você não vai conseguir efetivamente entrar aí na tecnologia BIM. Tá? Então, a arquitetura elétrica e hidráulica não conseguem trabalhar num único modelo. Então, essa seria a possibilidade 1, vantagens e desvantagens. A gente tem feito no nosso curso vários modelos estruturais que a gente parte, o nosso fluxo de trabalho é exatamente esse. Eu saio do AutoCAD, vou para o CIP, monto o modelo e a gente finaliza o nosso modelo dentro do próprio CIP. Quem seria a possibilidade 2? A possibilidade 2 eu inicio da mesma forma. Assim, eu imagino o arquiteto entregando o mesmo modelo ainda no AutoCAD, então estou considerando que o arquiteto ainda não migrou para o Revit, ele ainda continua utilizando a forma tradicional de trabalho dele, que é no AutoCAD, e aí ele te entrega o desenho, você gera novamente os desenhos individuais, exatamente igual na possibilidade 1. Aqui não teve diferença nenhuma. Você gera os arquivos de cada andar, limpa os arquivos, e aí, em vez de você ir diretamente para o CIP, você entra no Revit, né? Então você monta, voltando aqui, desculpa, foi muito rápido. Então você entra no Revit, então vamos para o próximo slide. Ó. Então você pegou os arquivos individuais, vai para o Revit e monta um modelo estrutural no Revit. Só que esse modelo, ele não é um modelo matemático, ele é um modelo só de volume e posições, de pilares, vigas e lajes. Então você vai elaborar uma solução, né? Vai compatibilizar o seu projeto com a arquitetura. Então, o que é compatibilizar? Você vai ver mais claramente se os seus pilares e vigas não estão atrapalhando a
arquitetura. Aqui você consegue ter uma visualização mais rápida e precisa dessa compatibilização do projeto. Só que tem uma desvantagem. Isso aqui não é um modelo matemático. Você não consegue aplicar carregamento, definir resistência e mandar calcular. Não tem as normas. Aqui, por exemplo, você não tem o Revit trabalhando em cima da NBR 6118. Você não vai conseguir calcular. Então, o que a gente faz? O que seria a possibilidade 2? Você montou aqui a estrutura no Revit, né? Então você já tem uma ideia de como que vai ser o seu modelo, você ainda não tem uma definição muito boa ainda do tamanho das peças, mas pelo menos da posição e da ideia você já tem. Aí você gera arquivos individuais, você vai, do mesmo jeito que você gerou arquivos individuais lá do AutoCAD, você vai gerar arquivos individuais aqui no Revit, só que agora não é mais arquitetura, é a sua ideia de projeto estrutural. Então vai estar o desenho de viga e o desenho de pilar. Você pega esses arquivos e vai para o seu programa de cálculo estrutural. Então você pode ir para o Eberic, para o CIP ou para o TQS, tanto faz. No nosso curso a gente está usando o CIPECAD. Então você pega esses desenhos e vai para o CIP. Você vai ver que na hora que você chegar no CIP, você vai reproduzir esse modelo de uma forma bem mais rápida que foi na possibilidade 1, porque a posição dos pilares já vai estar definida. Você não vai ter que pensar mais na compatibilização de projeto. A compatibilização, a interferência do seu projeto com a arquitetura você fez aqui no Revit. Aí você vai para o CIP. Então, estava no Revit, gerou os arquivos, veio para o CIP. No CIP você monta o seu projeto estrutural. Então, você vai reproduzir o projeto que estava no Revit, você vai reproduzir o projeto aqui no CIP. Aqui sim, você vai reproduzir a estrutura, aplicar carregamento, definir resistência, calcular, verificar as seções escolhidas, ajusta o projeto, otimiza as armações. O que você não pode esquecer de fazer? O seu projeto original está aqui no Revit. Então, se em algum momento você precisou aumentar um pilar de dimensão, aumentar uma seção, por exemplo, você achava que a viga, aqui no seu modelo antigo, você achava que a viga poderia ser 15 por 40. Aqui você verificou que a viga tem que ser 15 por 60. Então você tem que voltar manualmente, aqui não tem ainda uma integração perfeita entre os dois programas, apesar de no futuro possivelmente vai ter, atualmente ainda não tem essa integração perfeita. Então você vai voltar aqui manualmente no programa e vai mudar. Então se você aumentou aqui uma viga, você volta aqui no seu modelo e aumenta uma viga. Se você mudou aqui um pilar de seção, você volta aqui no seu modelo e muda a seção do pilar. Se você aumentou a espessura de uma laje, você volta aqui no Revit e aumenta a espessura da laje. De tal forma que você tem que ter esses modelos aqui idênticos. Tá? Os dois modelos têm que ser idênticos. Muito bem, aí fechamos aqui a possibilidade 2. Arquitetura no AutoCAD, modelo no Revit, modelo no CIP, uma integração aqui, ainda que manual, você tem que fazer, assim, os dois modelos têm que estar idênticos. E aí você vai gerar desenho para a obra da seguinte forma: do Revit vai sair o desenho de forma. Então as plantas de posição de pilares, vigas e lajes vai sair do Revit. E o desenho de armações e a sua memória de cálculo vai sair do CIP. Então, essa aqui é a possibilidade que eu falei que o meu escritório trabalha, o escritório que eu trabalhava até um certo tempo, que era um escritório, era S Brasil Engenharia, um escritório grande, a gente também trabalhava sempre utilizando essa possibilidade aqui, possibilidade 2. Um fluxo de trabalho que você utiliza a plataforma Revit para gerar as plantas de forma. Então, você gera o Revit para pensar o projeto foi pensado aqui. Reproduz o projeto aqui, calcula as armações, calcula aqui as plantas aqui gera as plantas de forma. Qual que são as vantagens aqui de você trabalhar com duas plataformas em paralelo? Cara, primeiro, o entendimento na elaboração de estrutura, arquitetura excelente. Aqui você consegue visualizar muito melhor a arquitetura e compatibilizar o projeto. Cara, possibilidade de fazer diversos cortes e detalhes explicativos no projeto. Aqui é muito fácil de gerar corte, gerar detalhe, dar nome aos pilares, dar nome às vigas, organizar o projeto, que é muito melhor. Projeto de forma, eu diria que não tem hoje no mercado nada melhor do que um projeto de forma feito no Revit. O projeto de forma é excelente, tá? A compatibilização com a arquitetura é muito mais fácil. Aqui você vai conseguir compatibilizar o projeto com a arquitetura de uma forma muito mais fácil. E a grande vantagem, e o último é a possibilidade de você trabalhar com a tecnologia BIM, que seria você, a partir do seu modelo aqui no Revit, você disponibilizar esse arquivo, esse seu modelo que está aqui no Revit, para
para os demais projetistas. Então, o arquiteto pode lançar a arquitetura dele em cima do seu projeto, a instalação elétrica, hidráulica, ar-condicionado, segurança e demais projetos complementares podem ser feitos também em cima do seu modelo do Revit. Então, isso é tecnologia BIM, que seria todo mundo trabalhando em cima de um mesmo modelo. Essa possibilidade 2, eu deixei aqui como uma possibilidade. Você, tipo assim, se você trabalhou nessa possibilidade 2 e os demais projetistas não estão trabalhando no seu modelo, então você ainda não está utilizando tecnologia BIM. Tá? É um processo BIM. Você está dando a possibilidade para que isso venha acontecer, mas não significa que você, pelo fato de você ter feito a possibilidade 2, você já está trabalhando em BIM. BIM, na definição correta aí do fluxo de trabalho utilizando BIM, só seria possível se todo mundo estivesse trabalhando no mesmo arquivo. Tá? Então tem outras vantagens, eu fiz aqui só as que me veio na cabeça de uma forma mais rápida. No decorrer do curso, se for surgindo aqui na minha mente outras vantagens e desvantagens, a gente vai comentando. E quais seria a desvantagem você trabalhar aqui com a possibilidade 2? Seria, em vez de você sair do AutoCAD e vir direto para o CIP, você passar aqui pelo Revit. Olha, é um pouco mais demorado, porque você vai ter agora duas plataformas. E a grande desvantagem, aí essa desvantagem tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, o fato de você estar trabalhando com duas plataformas, você tem que tomar muito cuidado em deixar os dois modelos idênticos. Eu já errei, já vi amigos meus errando, então tem que tomar um cuidado. Às vezes você está com o modelo aqui, você atualizou o modelo no CIP, na hora que você calculou, e você esqueceu de voltar aqui para o Revit e atualizar. Então você vai ter planta de forma, cara, que não vai estar integrada com o seu desenho de armação. Isso pode dar um problema sério na obra. Então, essa tem várias vantagens? Tem, mas você tem que tomar muito cuidado aqui com que os dois modelos têm que estar idênticos. Vamos para a possibilidade 3. A possibilidade 3, aí sim, a gente estaria trabalhando com a tecnologia BIM. Seria o arquiteto desenvolver o projeto dele não mais no AutoCAD, ele desenvolveu o projeto dele no próprio Revit. Então, coloquei aqui uma imagem de uma planta de arquitetura que foi desenvolvida no Revit. Então, as paredes são volume, a porta não é só uma simbologia de porta, a porta é um elemento volumétrico que simboliza a porta. Então, ele montou o modelo no Revit. O que você vai fazer? Você vai pegar esse modelo, o mesmo arquivo, e vai lançar a estrutura. Então, esses dois arquivos aqui são o mesmo arquivo. Isso sim é você trabalhar com tecnologia BIM. Tá? Então, você vai conseguir... Aí aqui não tem mais possibilidade nenhuma de não compatibilizar o projeto, porque o próprio programa vai te identificar as interferências. Se em algum momento você botar um pilar e esse pilar passe dentro de uma porta, o programa vai te alertar. Se você botar um pilar que ele esteja fora aqui, comendo algum cômodo, passando fora de uma interseção de parede, o projeto vai mostrar interferência. Então, o projeto foi feito para você conseguir ajustar essas interferências de uma forma bem automatizada. Infelizmente, você ainda não consegue hoje calcular o seu projeto no Revit. Você não consegue trabalhar só estrutura e arquitetura e demais instalações no Revit. Você vai ser obrigado a migrar para um programa, que no nosso caso a gente está usando o CIPCAD, fazer o cálculo da estrutura e ficar com aquela ajuste para os dois projetos serem idênticos. Então, o seu projeto no Revit tem que ser idêntico ao projeto no CIP. Então, tem que ficar o tempo todo compatibilizando os dois arquivos. E o final é você gerar, aí volta a possibilidade 3. Para a obra, o que a obra vai receber? Desenho de forma do Revit, desenho de armação da estrutura. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou... a possibilidade 1, a gente já tem alguns projetos que a gente desenvolveu no nosso curso, saindo da arquitetura e vindo direto para o CIP. A gente já mostrou esse fluxo de trabalho. E eu vou agora, em seguida a esses slides, mostrar um projeto que a gente saiu saindo de uma arquitetura no AutoCAD e passando por arquivos individuais. A gente montou um modelo no Revit, do Revit, e agora eu vou sair do Revit e vou montar o meu arquivo no CIPCAD. Então eu vou mostrar a possibilidade 2. E mais para frente,
Mas no final do nosso curso a gente vai fazer um exercício com a possibilidade de trade, pegando o modelo feito de arquitetura no Revit e fazendo a modelagem no próprio Revit, compatibilizando o projeto com a arquitetura e, por fim, fazendo o cálculo na estrutura. Então eu vou encerrar essa parte aqui da aula e iniciar logo em seguida um exercício utilizando essa possibilidade, esse fluxo de trabalho, que seria a possibilidade 2.